Olá, eu sou a Rita Cachaço e criei o podcast Atravessar para partilhar contigo histórias de mudança de vida. Histórias de pessoas que optaram por atravessar em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, uma nova aventura. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Atravessar. Hoje estou aqui muito contente com o meu convidado, é um querido amigo e é um homem com uma história bem inspiradora, um estudioso, um pensador, um viajante e um excelente terapeuta. Mas nem sempre foi assim. A carreira dele começou numa área totalmente diferente e é isso hoje que ele também vem aqui partilhar connosco. Seja então muito bem-vindo, querido Vasco Baião. Olá Rita, obrigado também pelo convite e vamos lá. Vamos lá começar a saber a tua história inspiradora, que eu conheço bem e aliás tenho aqui a dizer que sou uma assídua cliente do Vasco na sua atual profissão, que ele já nos vai contar o que é. E vamos começar por saber como é que era o Vasco quando era assim pequenino. O que é que o Vasco queria ser quando fosse grande? Isso foi mudando. Aliás, ainda hoje vai mudando. Ah, sim? Sim. Quis ser pintor, quis ser inventor. Acho que a primeira queria ser arqueólogo. Uau! Por ver os filmes de Indiana Jones. Depois descobri que afinal era mais limpar a pedra. e disse, não era bem isto que eu tinha em mente. E aí a coisa mudou. Mas não sei, acho que foi... Sempre quis fazer diferentes coisas. Uhum. E pronto, depois tenho vindo a explorar um bocadito isso. Uhum. Essa diversidade. Sim, uhum. Sim. Depois como é que foi? Foste para a escola e naquela altura que é suposto nós começarmos a decidir o que é que queremos fazer, não é? Regra geral, numa fase em que a maior parte de nós não faz a menor ideia o que é que quer fazer, não é? Tu escolheste, como é que foi a tua escolha? O que é que tu seguiste? Eu, por algum motivo, eu iniciei o meu estudo de uma forma muito autodidata. Pronto, e comecei logo a fazer experiências, comecei logo a ler. O que eu sinto e senti é que fui à escola, mas de alguma forma consegui que aquilo não me afetasse demasiado, porque o fato de aprender sobre algo antes de depois escutar sobre um adulto, muitas vezes aquilo havia grandes discrepâncias. E acho que muito cedo comecei a ter confrontos com a autoridade. Foi? Comecei a perceber que havia muitas coisas que não batiam a bota com a perdigota. Do sistema de ensino, tu dizes? Do sistema de ensino, muitas vezes não reconhecia a autoridade na própria pessoa que nos estava a ensinar, ou seja, não iniciei a escola com aquela visão de o professor é que sabe. É que sabe. Isso depois também gerou ali alguns choques, eu tive um período assim mais conturbado, mas também gerou, se calhar, uma visão muito crítica mais cedo. E ele mesmo via muita gente frustrada a ensinar. Uhum. Havia muita gente frustrada a ensinar. Uhum. Mas desde o início. Interessante teres essa percepção tão cedo, não é? Porque é uma coisa que é muito evidente, não é? Eu acho, para mim, pelo menos de onde eu vejo, que há muita coisa no sistema de ensino que está ultrapassado e que há muita gente que não está feliz na sua própria profissão de professor e que não tem sequer tanto jeito assim para isso, mas é giro tu teres tido essa consciência de tão novinho. Há muita gente que acaba de estar ali um pouco encalhado, não sei. Eu acho que talvez o contraste tenha sido porque, eu vi uma matéria, lia sobre aquilo, achava aquilo incrível. Ia para a escola e conseguiam tornar aquilo a maior seca do mundo. Mas se nós pensarmos um pouco sobre isso, hoje em dia temos aquelas séries com vikings e ficamos ali coladíssimos a ver a primeira, segunda, terceira, quarta temporada. Mesmo as nossas histórias, os descobrimentos, aquilo são tudo epopeias, aquilo é épico e conseguem de alguma forma tornar monótono. Incrível. Como é que conseguem pegar uma coisa tão incrível e torná-la monótona? E eu na altura tive esses choques de, está aqui algo incrível, eu já gostava de desenhar e desenhava, depois ia ter aulas de desenho e aquilo era secante. No entanto, eu gostava de desenhar. E havia ali um choque. E em relação ao ir parar tanta gente, e inclusive professores que acabam por não estar assim, tão talhados ou tão motivados, eu acho que é algo muito cultural. Mas aí, meia culpa, todos temos
temos peso nisso. Ou seja, nós logo pequeninos somos minados com esta questão de o que é que tu queres ser quando fores grande. Ou seja, e começa ali... parece que não, mas vai marcando peso. Então, o que é que queres ser? O que é que queres ser? O que é que queres ser? Pá, temos 8 anos, eu sei lá. Tipo, quer jogar à bola, quer andar de bicicleta. Aos 12, 13, começas-te a apaixonar. Tipo, nós não estamos muito para aí a pensar, eu sei lá. Né? Estamos a viver. Só que essa questão no tempo e vinda de diferentes direções, ela começa a causar moça e começa a criar uma espécie de uma pressão de que, de algum modo, temos que chegar aos 18 anos e saber. E digo 18 anos porque na nossa cultura é considerado que é quando atingimos a maioridade, em que já podemos tirar a carta e há uma série de coisas. E tens efetivamente de começar a decidir o curso ou a área. O curso, não é? E pronto, e tiveste um período de tempo poderes fazer as maluqueiras e experienciar, mas é suposto chegares ali àquela idade e já está tudo resolvido e arrumado. E que eu e tu sabemos muito bem, porque lidamos com o público e com o desenvolvimento pessoal, que é muito raro encontrar alguém assim. Claro. Andamos todos à nora a tentar perceber às vezes qual é o meu caminho, às vezes mudar aos 40, ainda estamos assim, não é? 40, 50, 60, Claro. 80, às vezes vamos para a cova assim. Tipo, não... Na verdade, o atravessar é mais uma travessia contínua. Só que a ideia que nos é passada é que, de algum modo, temos de estar resolvidos. E essa questão, eu acho que ela vai nos destruindo. Essa será talvez a primeira. E a segunda é, nós vimos numa cultura que é judaico-cristã e que recompensa e elogia coisas como o sacrifício e o esforço. Então, de algum modo, nós, sempre que fazemos algo em esforço e em sacrifício, nós recebemos apoios e aplausos. Exato. Sempre que nós vamos por um caminho que, de algum modo, acaba de estar mais até ligado ao nosso talento, se calhar até algo que nós fazemos de bem e com brio e cheios de gosto, e aquilo para nós até é quase um hobby, de algum modo isso é visto quase como errado, ou má vida, né? Uma leviandade. Uma leviandade, né? És a cigarra a tocar guitarra. Exato, exatamente, quase como o teu hobby é menosprezado, porque estás ali a gastar tempo em que podias estar a fazer uma coisa claro, podias útil. estar-te a esforçar. A esforçar, exatamente. E essa coisa até que é muito engraçada, isso que estás a trazer, essa coisa que até é muito vincada nas crenças e nos ditados populares, não é? A vida é dura, não é? Isto é-nos dado logo de início, então nós já partimos para a vida com essa ideia de que vai ser duro, não é? E isso condiciona. Na nossa cultura, a palavra trabalho vem de Ravelho, que era um instrumento de tortura na Inquisição. Uau! Este homem é um posto de conhecimento. Eu sabia que ele ia trazer aqui. Eu acho que só isso já diz imenso sobre a nossa visão. Nós, de algum modo, temos esta crença de que se não é torturante, não é trabalho. E isso acho que acaba... ou seja, nós, sistematicamente, se não nos empurramos nós, nem que seja pela crença, questões de valor e de mérito, para trabalhos que, na verdade, nós somos bastante miseráveis e bastante torturados. Mas, de algum modo, temos essa crença que isso é por isso que devemos ser pagos. Claro. E depois vemos isso nas gerações anteriores e assim é que é, não é? Assumimos que assim é que é e perpetuamos isso. A razão pela qual é tão difícil, não é comum encontrar alguém que está genuinamente a fazer aquilo que gosta e que está feliz. Claro. E acho que, pronto, lá está, e voltando à questão dos professores, eu acho que é exatamente isso. Muitos deles, se calhar, queriam ter seguido por química, ou por história, ou ter feito investigação, ou trabalhar noutra área. Por circunstâncias da vida, acabaram por não conseguir fazê-lo. E foram empurrados, se calhar, para uma função que não era bem o sonho de vida deles. E aquilo gera uma frustração. E frustração essa que, depois, muitas vezes, alguns conseguem não descarregar nos miúdos. Exato. Os outros acabam por estar ali bastante... E mesmo os que gostam, efetivamente, depois também têm muitos condicionamentos da estrutura, que claro, é da estrutura. Ensino, Somos todos seres humanos, não é? Agora vamos dar aulas, somos seres humanos a tentar dar o nosso melhor e a tentar... E se calhar às vezes a máquina de café está estragada. Como dizia há pouco aqui o Gonçalo, né? Porque saiu o café. Exato. Aquilo às vezes é difícil estar bem disposto. É verdade. Não temos certos miminhos, vá. Não é mesmo? Uma noite mal dormida. Pois é. Somos só humanos, não é? Somos só a fazer humanos. o melhor que podemos. Olha, Vasco, então e depois? Como é que tu escolheste no meio disso tudo, não é? Sempre com essa consciência que já trazes de muito cedo. Como é que tu te direcionaste para a área que depois seguiste? Eu acho que acabou por ser assim um mix. Olha, lá está puxado pelo meu irmão. Comecei a ir para a Feira da Ladra, devia ter para 11 anos. Teu irmão que já aqui tivemos no nosso Atravessar, que foi um dos primeiros convidados, o Luís Baião, e que também falou da história da Feira da Ladra, estou-me a lembrar perfeitamente. Era porque era assim algo épico. Saímos às 4, 5 da madrugada
íamos até à Feira da Ladra, íamos só ver. Mas aquilo pôs-nos em contacto com diferentes realidades, diferentes pessoas, mesmo em termos de interação. E cria esta sensação de há um mundo à parte. Há um mundo à parte. E muitas vezes, através até desse contacto, gera-se comunicação. Ou seja, naquele ato de regatear e tal. Mas isto de onde é que vem? Isto era da minha avó, isto era meu, mas eu já não uso. E isso acaba por despertar algo. Eu, da minha parte, acho que talvez pelo fato de ter enverdado por um caminho mais autodidata, acabei sempre por escolher os temas que de algum modo tinha interesse. E acabei por escolher temas bastante cedo. Que eu muito pessoalmente, eu acredito que todas as crianças têm isso em si. Eu acho que, de modo geral, nós vimos ao mundo já bastante curiosos e com vontade de brincar e de interagir e ter experiências. E, eventualmente, depois começamos a ficar um pouco mais apáticos, ou zangados, ou fechados. Sim, ou medrosos. Ou medrosos. Eu acho que isso vai acontecendo no tempo. E aí começamos a ficar um pouco zangados e fazer um pouco só aquilo que temos que fazer. Vamos à escola porque temos que ir. Ou seja, há uma espécie quase de desencantamento ao longo de anos e quando chegamos a adultos já estamos bastante adulterados. Eu lembro de escrever um texto sobre fazendo esse trocadilho do adulto e do adulterado, ao ponto de nós chegamos àquela idade e já assumimos que estamos todos mutilados. Mas é verdade, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Às vezes parece que é preciso um milagre para conseguirmos chegar minimamente intactos, ainda bastante ligados não vou dizer a essência, mas pelo menos àquilo que nos faz vibrar. Já está com demasiados condicionamentos do que é a vida e do que deve ser, do que tem que ser e do que não tem que ser, e isso acaba por nos cortar um bocadito e depois já estamos bastante tempo a tentar resgatar isso. E ainda hoje, nós, principalmente nos tempos que correm, nós passamos a vida a tentar resgatar-nos Exato. E a manter o nosso sentido de direção e o nosso sentido de autonomia e de coragem. Claro. Então, são coisas que temos que ir validando. Eu comecei a meditar muito cedo, devia ter para aí 8 anos, estava a dar qualquer coisa na RTP2, uma meditação com uma vela. Eu lembro de fechar num quarto e comecei a fazer aquilo. Logo na altura senti-me transportado para outro mundo e achei que foi bastante viciante, e a partir daí comecei. Na Feira da Ladra encontrei livros na altura, acho que era do Dalai Lama. Ele tinha ali uma série de fascículos de budismo e comecei a ler, devia ter para aí uns 15 anos. Começaste a interessar por estas áreas? Sim. E pronto, depois passei aquelas by the book, os Paulo Coelhos. Claro, os alquimistas, Fernão Capelo Gaivota, as profecias celestinas, fui passando por isso tudo também. Pelo meio também descobri lá uma tradução brasileira do Anthony Robbins, que era ele é muito conhecido dentro da PNL, da Programação Neurolinguística, e ele tinha assim um livro gigante de como nós podemos também co-criar o nosso mundo e até a forma como estamos no mundo. Mas sempre te interessaste por estas áreas? Sim, começou muito cedo. Ao ponto que eu lembro que quando tinha 16 anos, eu já tinha tomado a resolução que queria ir para um templo. Uau! Já estava decidido que queria ir para um templo, queria ir para a Ásia, para o Oriente, não sabia para onde, não entendia nada. Sabia que havia ali qualquer coisa e que algo da minha vida, que estava uma parte da minha vida. Durante uns meses, durante uns anos, o que fosse, não sabia nada. O que realmente depois vai acontecer, mas já lá vamos. Vai acontecer bem mais tarde, mas claro. Era só... Exato, era um feeling, não é? Era um feeling. Por isso é que eu acho que mais tarde o que eu senti foi o calling. Exato. Sim, já sabias que isso ia acontecer e já sentiste, simplesmente foi para outro lado ao longo da vida, mas já... mas já lá vamos a essa parte. Então, mas como é que surgiu a parte da... Porque formaste em engenharia, não é? Foi isso? Formei-me em engenharia informática. Como é que foi essa escolha? Foi assim... Não foi fácil. Eu na altura senti-me bastante dividido. Está, é aquilo que tu estavas a dizer, nessas idades, sabemos lá nós a que escolher. Sabemos já nós. Senti-me bastante dividido, dependendo com quem falas, houve versões diferentes. Uns dizem que faz o que gostas, outros dizem que faz o que realmente vai para o pão na mesa, né? E as coisas vão variando. Faz o que está a dar, né? E as coisas vão variando. Eu na altura sentia-me dividido porque gostava de diferentes áreas, ou seja, eu gostava muito queria viajar, queria explorar, gostava de tudo o que estivesse relacionado com ciências humanas ou artes, tudo o que acabasse em IAs, geologias, antropologias, sociologias, psicologias, era assim, isto é uma maravilha. E na altura acho que acabei por fazer algo até um bocado arrogante, agora que olho para trás.
e não seguindo por nenhuma dessas áreas, era-me a parvoíce. Porque pensei, isto eu consigo estudar sozinho. Uau. Tipo, isto é, agarro num livro, estudo filosofia, ou agarro em livros e posso sempre estudar história, antropologia, isso não, ou seja, não, se eu realmente tenho vontade, posso sempre prosseguir estudos por isso, e que prossegui, ainda hoje continuo, mas que é, lá está, é o tal hobby. Claro, que é o é o tal que tu hobby. gostavas. E lembro na altura, acabei por enverdar por algo que me pareceu, naquele período, que me iria dar o que eu estava à procura. Ou seja, iria-me dar sustento, por um lado. Por outro lado, parecia-me ser uma área muito dinâmica e muito aberta, em que de algum modo me iria obrigar a estar a vida toda a atualizar-me. E eu gostava disso, gostava desta ideia de ir para uma área desafiante e de algum modo não iria sentir que estagnaria. Então isso também me moveu. E outro que é ser um pouco mais louco, porque tinha muitas matérias na qual eu senti-me muito pouco à vontade. Desafio. Sim, então, eu sempre tive muitas dificuldades com matemáticas, com físicas, mesmo durante o secundário. E o que eu senti ali foi, eu nisso preciso de ajuda. Eu não consigo ir lá por autodidata, eu não consigo aprender estas coisas sozinhos, preciso que alguém me ajude. Interessante, esse ponto de vista. E eu na altura tinha uma visão muito romântica das universidades e das pessoas que lá estão. Sei bem. Acho que imaginava aquilo tudo como a antiga Grécia, a escola de Atenas, com pessoas muito, muito, muito sábios e muito a ver para o estudo e para o saber. Foi uma tremenda desilusão nesse sentido. Pois, claro. Mas... Estudaste em Lisboa? Não, estudei em Leiria. Estudei em Leiria. E fui lá mesmo pelo desafio, ou seja, há aqui estas áreas, saber que eu não me sinto de toda à vontade, mas eu acredito que nós devemos trabalhar precisamente onde estão as nossas dificuldades. É engraçado, mas isso é de uma consciência, assim, até bastante acima da média, porque nós o que fazemos, regra geral, todos, é fugir das áreas que temos dificuldade. Sinceramente, não sei se é errado. O que eu digo foi a minha escolha, não acho de todo que tenha que ser a escolha de todos, procurar o mais difícil. Sabe? Ainda hoje, aliás, eu até hoje ensino exatamente o contrário. Claro. Não é? Mas foi desafiante então o curso para ti? Foi muito desafiante. Era literalmente um peixe fora d'água. Tudo em mim era mais vocacionado para letras, para artes, para tudo. No entanto, acho que ao mesmo tempo permitiu-me trazer algo novo, que é algo que existe dentro das áreas, que é quando pegas alguém de uma área e pões noutra. E essa pessoa traz sempre uma visão, que é diferente de quem está no meio. Então lembro de estudar eletrónica e físicas e matemáticas e pensar aquilo do ponto de vista humano ou filosófico, que implicações é que aquilo tinha. Ao ponto de hoje em dia, talvez por mais tarde ter, na verdade, por estas áreas de saber, hoje em dia consigo mesmo... E sinto-me bastante à vontade de fazer o paralelo. Se estiver aqui a falar para uma empresa com 200 engenheiros e se estiver-lhes falar de taoísmo ou de budismo e explicar-lhes numa linguagem que eles entendam, que lhes seja comum, sinto-me muito à vontade. Claro. Porque acabei por fazer essa espécie de tradução. Que giro. De ver o yin yang com zeros e uns e coisas assim. Exato. Portanto, tu era engenharia quê? Qual é a tua... Engenharia informática. Informática, exatamente. E depois, quando o curso terminou, tu começaste a trabalhar nessa área? Eu comecei antes. Na verdade, comecei antes. Na altura já precisava de dinheiro para pagar uma série de coisas, mesmo já queria viajar e então já ia trabalhando para pagar viagens, para pagar roupas, para pagar saídas, para pagar tudo. E, na verdade, comecei a trabalhar já enquanto estava na faculdade. Depois ainda tive 3, 4 anos a seguir a isso, mas como ia fazendo formações, ou seja, enquanto estive na faculdade, no mesmo ano que entrei, fui para Marrocos, e fui para o deserto, e depois andei lá no meio dos berberes, depois estava a meio dos cursos, ia para uma comunidade na Suíça, lá porque tinha ouvido falar de um mestre Omran, que tinha meditações. A essa altura tinha curiosidade de ir para a Noruega, ou seja, qualquer buraquinho que eu encontrasse uma oportunidade de ir, explorar, nem que fosse um amigo ou um contacto, alguém me desse um sofá. Eu comecei também a receber pessoas através daquelas plataformas do Couchsurfing e companhia, então também interagindo com pessoas de outras culturas, e isto acaba sempre por despertar o bichinho. Claro, e até abrindo horizontes cada vez mais. Sim.
E depois trabalhaste em engenharia informática numa empresa, não é? Trabalhei em alguns locais. O último foi mesmo o Morro da Mesa, o Basta. Estava na altura numa multinacional. Isto, hoje em dia já parece mesmo aqueles guiões. Já perdi a conta da quantidade de vezes que vi este enredo. Trabalhava numa multinacional, descontente do que fazia. Este podcast é sobre isso. Estás no sítio certo. Ao atravessar, sim. Mas foi literalmente isso. E foi num período, ainda por cima, num modo já completamente estapafúrdio. Normalmente a informática é conhecido que não há certos protocolos que são desnecessários, né? Se uma pessoa vai passar 8 horas frente a um computador, não precisa de fato e gravata, né? No entanto, nas empresas era necessário. Ui, meu Deus. Era necessário, porque podia surgir um cliente e para manter as aparências. Aliás, era tudo aparências. Tinham negócios de milhões, muitos deles com o governo, e lá de algum modo por ter acesso se calhar um modo de estar e um modo de trabalhar que não me revia de todo. Ou seja, mesmo, eu não vou dizer o nome da empresa, porque acho que não faz sentido, mas vejo uma empresa multinacional a trabalhar tudo com grandes empresas e grandes entidades e a trabalhar com o nosso governo. E passávamos a vida a enganar os clientes. Pois. A enganar os clientes e muito nesta visão de espremer o limão. Espremê-lo até ao total. Exato. De mascarar a forma como o próprio programa era apresentado para parecer que estava tudo bem e para ser adjudicado, até pelo governo, sabendo que aquilo estava a arrebentar pelas costuras por trás, mas mascarar de alguma forma os erros para mais tarde depois ir dar a assistência e ser pago por isso também. É incrível. E esse é o mundo em que vivemos, infelizmente. E na altura, o que eu pensei, eu não me interessa o dinheiro e as regalias que posso estar a receber aqui. Todo o tempo que eu estou nesta empresa é a minha vida. A minha vida é isto, ou seja, não é só o meu tempo, não é só o meu saber, é a minha vida. Ou seja, se eu dou 8 horas, eu não estou a dar 8 horas do meu tempo, eu estou a dar 8 horas da minha vida. Ou seja, eu quero dar a maior parte do meu tempo na vida numa empresa que está a fazer este tipo de sacanagens só porque... Claro. E aquilo começou a mexer comigo. O primeiro mês, segundo mês, achei interessante a experiência. À medida que ia instalando o verniz e raspando e vendo e percebendo um bocadinho mais, aquilo começou a chocar muito. Eu já ia muito contra os meus valores. E comecei a notar coisas, talvez porque já fazia muita auto-observação, comecei a notar coisas como andava a comprar muito mais coisas. Coisas que não preciso para nada, gadgets, tipo casacos, compensações roupas. Emocionais. Sim, a comer todo o tipo de porcarias e eu na altura percebi, pois, eu não tinha isto. E desde que entrei para esta empresa, estou aqui em busca de mimos. Em busca de mimos, de compensações e percebi, se continua assim, eu vou-me transformar em algo que eu não quero. Porque eu acredito mesmo que nós não vimos de uma essência de base. Eu acho que nós somos bastante esponjas imutáveis e que temos até um papel bastante ativo na nossa própria criação. E o que eu pensei foi, eu não sei nem quem ou no que é que eu me vou transformar se continuar por este caminho. Claro. E pronto, então... Que bom teres tido essa consciência assim, atempadamente. Sim, sempre eu comecei a notar, 2 meses e já estou aqui. Claro, também já vinha de trás com certeza, porque já tinhas trabalhado em outras empresas e já tinhas percebido. Ali foi o comatar. Talvez ainda bem que foi da maneira que a coisa não se arrastou muito mais. Claro. Talvez neste período já pensar, olha, vou-me pisgar. Já estou aqui a vir por tortura, já estava a começar a ter aqueles padrões de nunca mais chega sexta-feira, sempre a olhar para o relógio à espera que o dia acabasse. Incrível. E a pensar, não é assim que eu quero passar a minha vida. Isto tem que haver... eu sei que há. Porque eu já sabia que havia, já tinha tido, felizmente tinha tido aqueles primeiros anos em que viajei, fiz muitos trabalhos e sei que, na verdade, há muito menos escassez do que nos é levado a crer. Nós acabamos de ficar muito presos por esta visão de escassez. Claro, da necessidade de te agarrares àquilo. Da necessidade e que não temos opções. Mas, a partir do momento que começamos a viajar, a interagir e a realizar coisas, começamos a perceber cada vez mais que temos, na verdade, imensas opções. Muitas vezes não as vemos. A questão é sempre essa. Nós não as vemos, não sabemos o caminho.
mas nós temos imensas opções. Sim. E se estivermos prontos a mudar e a atravessar, né? A dar o salto, até virar o chip e não nos colarmos a visões de o João o cozinheiro. Né? Porque nós muitas vezes depois colamos muito, sabe, mesmo nas apresentações, é quem eu sou e começamos por dizer a profissão. E se de algum modo conseguimos nos desapegar disso, na verdade nós temos imensas escolhas, não é? Tipo, claro, olha, eu de repente é o João o barista ou o João... Claro, sabes que me identifico imenso o que tu estás a dizer, e até deixa-me dar aqui um exemplo que às vezes eu até brinco com as minhas amigas, e algumas que me fazem uma coisa que eu detesto, que é, apresentam-me a alguém, estamos num jantar ou estamos num encontro qualquer, e algumas amigas dizem... é a minha professora de yoga, a Rita. Ou seja, ainda vem antes do meu nome, sabes? E eu estou-lhes sempre a chamar a atenção e digo, olha, eu sou a tua amiga, é a Rita, minha amiga, que por acaso até é professora de yoga. Mas sabes, essa colagem ao que tu fazes agora faz-me um bocado de confusão, porque agora sou isto, mas eu não sou isso, não é? E se calhar amanhã sou outra coisa, e já fui outras coisas. Então é giro, estás a dizer isso, lembro-me muito deste exemplo. Nós, na verdade, há coisas que vamos fazendo, mas isso não nos define. Claro. Aliás, há muita coisa que acaba por fazer algum sentido, mudando um pouco a perspectiva. Por exemplo, nós em Portugal temos muito aquela expressão de aquela ali só quer é boa vida. Só quer boa vida. O retiro que eu vou fazer agora no início de agosto, ele chama-se Vida Boa. E é mesmo para dizer que sim. Chama-se mesmo Vida Boa. E a ideia é um pouco desconstruir isso. Essa ideia de que alguém que deseja ter uma vida boa, ou que deseja viver bem, ou que deseja ser feliz... é leviano. É incrível isso, Vasco, é mesmo incrível, não é? Eu estou assim, estás-me a dizer isso, uau, nós temos estas crenças, estes dizeres que vão passando de geração em geração e que nos vão condicionando de facto, sim, porque é que tu não has de querer ter uma boa vida, uma vida boa? Imagina dizer desta forma, olha-me aquela, só quer viver bem e ser feliz. Só quer é boa vida. Maldita. Ai, que mundo louco. É. Olha, então depois conta-me lá, tu deste uma na mesa, percebeste que era o basta com a engenharia informática e que já não querias mais aquilo. E depois houve ali uma espécie de sincronicidades, serendipidades, como quisermos chamar. Recebo um e-mail de uma rapariga americana a perguntar-me se queria ingressar num programa de treino de 100 dias ou mais num templo na China. Assim? Caiu-me na caixa. Assim, sem mais nem menos. Sem mais, sem menos. E tu havia um fio condutor. Tu já te interesstavas por área, com certeza. Hein? Não. Sim, não. Foi um pouco bizarro toda a forma como aconteceu. O taoísmo é algo assim muito hermético, de um modo geral. É conhecido, mas sabe-se muito pouco. Que quase sempre são tipos que mandam para o meio da floresta, ou estão a comer ermitas em grutas, ou criam um tema, mas depois não querem estar na deles, quase não querem ver ninguém. São muito ermitões, de um modo geral. E este templo ele teve fechado durante cerca de 100 anos. Durante 100 anos eles tinham as portas fechadas, mesmo até para Neste templo na China, que é na China. Sim. Fica numa região montanhosa que se chama Wudang, que é para aí do tamanho do Alentejo, e que é só montanhas e montanhas e montanhas, e templos e grutas. Aliás, aquele filme da Lenda do Tigre e Dragão supostamente é passado nessa zona. Sei. E então eles têm as portas fechadas, muitas vezes porque acabam por estar mais nesse modo, e também devido ao período histórico que a China atravessou agora, a Revolução Cultural. Muitas destas coisas eram proibidas. Mesmo os mestres Kung Fu eram proibidos de ensinar. Podiam exibir, mas não podiam ensinar. Foi assim, um período assim, bastante caótico. Muitos destes sítios foram destruídos, houve ali uma espécie de caça às bruxas, estes tipos foram todos... Muitos deles foram massacrados. E então eles, de alguma forma, fecharam-se lá no meio da montanha, um bocado low profile, para ninguém saber que estamos aqui. E, se não me engano, em 2008 resolveram abrir as portas, que é assim uma cena, parece, como é que isso existe nos dias de hoje? Pois é. Em 2008 resolvem abrir as portas, há um inglês que por acaso está-me a contar com aquilo, esse passa a palavra a uma americana, e essa americana que já andava há 3 ou 4 anos pela China, em diferentes templos, e que tinha reunido pessoas, pensou, vou arranjar aqui um punhado de pessoas para ir lá. Então arranjou ali 7 ou 8 pessoas no primeiro ano, em 2008. Mas tu conhecias essa americana? Eu não a conhecia. Só que uma dessas pessoas que lá foi, deu contacto a outra pessoa que estava a atravessar a China, que como estava a passar por lá, foi ao templo, teve lá cerca de 2 ou 3 semanas, não sei, e no momento em que ela ia sair, voltaram-se para ela e perguntaram-lhe
há alguém que te venha à mente que achas faz sentido estar aqui. E isto era alguém que eu não, hoje em dia conheço bastante bem, mas nós na altura tínhamos cruzado para aí 2, 3 vezes. Tínhamos tomado um café e pouco mais. Mas por alguma razão, a primeira pessoa que lhe veio à mente fui eu. É impressionante. Mas eu nunca tinha falado sobre aquilo, mas ela só disse, eu acho que há uma pessoa que faz sentido vir aqui. Tipo, ela teve assim uma intuição grande, Teve uma não é? intuição, deu o e-mail, eu pensei bem aquilo, parecia uma cena de loucos. E na altura era mesmo loucos. Hoje em dia aquilo está bastante mais aberto, já é possível até ver na net, ver vídeos e uma série de coisas. Mas na altura aquilo estava num modo muito de... Está aqui a morada em chinês e não podes dizer a ninguém onde é que isto fica. Que loucura! Era mesmo loucura. Ou seja, quando fui para lá nem sequer podia dizer o nome do... E mesmo nos primeiros 3, 4 anos eu não podia dizer o nome. Uau! Era assim uma então coisa tu muito recebeste o secretista. mail e aceitaste esse desafio assim. Eu recebi o e-mail e aquilo foi, bateu. Lá está. Foi um calling, não foi uma proposta. A ideia já lá estava. Exato. Na altura em que surgiu, eu estava completamente... Estava à espera do menor pretexto. Aliás, eu já estava decidido. Recebo o e-mail e pronto, e para mim aquilo foi óbvio. Eu na altura só não aceitei logo, de imediato, na hora, porque pensei, eu não sei se vou ter capacidade financeira para pagar uma viagem e estar 6 ou 7 meses fora e comportar tudo o que isso acarreta. Fiz um compasso de espera e depois pensei, mas eu quero mesmo isto. Era assim uma vontade. Uma sensação? A vontade e o desejo são coisas que confundem, mas há formas claras de perceber. Da mesma maneira que nós conseguimos distinguir ambição e sonhos, apesar deles se misturarem, a vontade é algo que fala muito baixinho e não nos mói o juízo. Nós vivemos a vida, fica lá, é muito tímida, está ali sossegadinha. Nós temos vontade, mas é como se fosse uma saudade, é uma voz ao longe. O desejo não, o desejo atormenta-nos. Intenso e fica ali persistente. Tu queres chocolate, chocolate. Acho que há imensa gente agora vai querer chocolate. Exato, agora mandaste uma mensagem subliminar. Claro. É, porque, ou seja, o desejo funciona muito por estímulos e vem muito de fora. Assim como a ambição. A ambição vem de âmbito, era dado pelos deputados da antiga Grécia que andavam à volta do Parlamento a tentar puxar pessoas à sua verdade e à sua visão. Ou seja, tudo o que são ambições, tudo o que são desejos, na verdade, que não significa que estejam errados de todo. Há ambições que fazem todo o sentido, às vezes fazem todo o sentido. Claro, nos fazem mover. Mas são sempre estímulos que vêm de fora aos quais nós reagimos. E atormentam-nos. Há uma espécie de tormento se nós não cumprimos aquilo. E, de modo geral, traz implicadas outras coisas. A vontade não. A vontade é algo que nós fazemos, mas há uma paciência. Se não fizer agora, faço depois. Quero ir à praia. Ou gostava de ver o mar. Se não fizer hoje, faço amanhã. Pois. Então, é uma vontade. Gostava de conhecer aquele país. Gostava de um dia ir aos Açores. Gostava de escrever um livro. Ou seja, isso é uma vontade. Não é algo que nos atormenta a vida ou o dia a dia. Mas um desejo, não. Um desejo, ele faz isso. Então, a vontade está ali muito presente. E tu tinhas já essa vontade? E a vontade, eu já tinha a vontade há muito tempo. Só que fui adiante. Eu, na altura, aos 16, pensar, vou tirar 1 ano ou 2 antes de ir para a universidade e vou viajar durante 1 ano ou 2. Como faziam os alemães e uma série de culturas em que isto é banal. Muitas culturas fazem isso, sim. É que isto é banal. Extremamente benéfico. Extremamente benéfico e até incentivado. Aquela ideia, olha, antes de decidir o que é que queres fazer da vida, vai lá dar uma volta, até para perceber o que é que queres fazer. Se queres conhecer o mundo, vai-te conhecer a ti. Se queres estudar ou se queres ir já começar a trabalhar, pode nem fazer sentido. Eu acho que poupavam-se tantas... Poupava-se muita coisa. Muita coisa, não é? Muita coisa. Infelizes. E eu, na altura, fui adiando. Ou seja, primeiro pensei antes de ir para a universidade, depois pensei a meio, interromper os estudos e depois ir para fora e voltar. Depois passou-me pela cabeça no final, mas depois já a vida vai acontecendo, nós vamos procrastinando. Exato. E de repente vamos adiando, mas a vontade fica lá. Aliás, a vontade não é uma coisa que desaparece. O desejo muda. No momento queremos uma coisa, depois já mudamos de ideia, já queremos outra coisa, mas a vontade é uma coisa que está muito presente. Então, quando aquilo chegou, tu já estavas, no fundo, preparado para aceitar esse desafio? Sim, eu já estava preparado para aceitar aquilo e... E conta-me depois, foste? Opa, e depois... Isso é uma loucura, não é? Remetendo assim a essa depois época. O foco não era se, era só, eu vou. Agora, como é que vou tornar isto possível?
Na altura, para ir, tive-me de despedir, então todas aquelas coisas, fundos de desemprego, é para esquecer. Apesar de estar a ganhar bem na altura, como também não estava satisfeito no que fazia, era chapa entra, chapa gasta. Não tinhas assim umas poupanças? Não tinha. Eu lembro na altura pensar formas de tornar real. Pronto, e foi novamente à filme, pensei, vou vender tudo o que tenho. Então pus tudo à venda. Foi. Que maluquice. Faz lembrar aquele livro do Monge que vendeu Ferrari. Sim. Mas foi literalmente isso. Eu já tinha lido o livro, talvez me tenha inspirado um pouco naquilo. Mas é preciso uma boa dose de coragem para isso. Coragem ou parvoíce ou loucura. Vão meter assim um misto. A coragem depende se consegues. Quando a coisa corre mal é só parvo. No teu caso, felizmente correu muito bem. Felizmente, como correu bem, pronto, é corajoso. Tu vendeste tudo. Sim, então depois comecei a olhar à volta e pensar, como é que eu posso trocar, gerar o dinheiro para ir? Pensei, olha, eu não vou precisar do carro, não preciso do ecrã, não preciso do portátil, não preciso do telefone. Tipo isto, sei lá, se me derem dinheiro em troca disto, isto se calhar já me paga, sabe, comida lá, ou algo assim, não sei. E pronto, entrei nesse modo. Lembro na altura, mesmo pondo as coisas à venda, aquilo não correu logo. E depois houve mesmo um salto de fé no tal atravessar, porque eu lembro na altura tinha comprar uma passagem de ida e volta, pelo menos de meio ano, e eu lembro de comprar o bilhete e olhar para as finanças e pelas minhas contas eu tinha o suficiente para 1 mês e meio. Ou seja, havia ali 3 ou 4 meses que eu não fazia a menor ideia, eu não fazia ideia como é que ia... Uau! Eu não sabia como é que eu depois na China... Estou maravilhada com esse salto. Como é que iria conseguir virar, mas tinha confiança. Talvez tivesse lido demasiados livros, porque eu acho mesmo que fui com uma visão talvez um bocado romântica. Hoje em dia eu não tenho bem essa visão. Mas... A idade também ajuda, não é? Sim, às vezes ajuda e às vezes até é bom uma pessoa não pensar demasiado, aquilo que estávamos a falar no início. Na altura porque eu pensei, isso depois logo se vê, o universo conspira a nosso favor. As coisas vão de se arranjar, só preciso depois arranjar um trabalho, ou vou trabalhar para um restaurante, ou se calhar como sou estrangeiro consigo dar aulas de inglês e até a coisa lá se há de virar. E fui, pronto, e magicamente, realmente, desde recebi dinheiro de IRS, nunca tinha recebido, coisas tinha à venda cá que não se tinham vendido, durante o tempo que estive lá, depois foram-se vendendo. Então estava mesmo a funcionar, a conspirar a teu favor, o universo. Foi conspirando. Eu hoje em dia torço um bocadinho o nariz e dou sempre a ressalva que é verdade, pelo menos da minha experiência eu posso atestar, o universo conspira a nosso favor, mas é como a lâmpada do Aladino, há sempre o outro lado. O universo não tem preferências, nós temos. Ou seja, ele dá-nos sempre um sítio para dormir, nem que seja o banco da estação do comboio. Ele dá-nos sempre algo para comer, mas cá não é bem o que nós queremos. Ou seja, e a partir do momento que nós, como seres humanos, temos algum tipo de preferências, na verdade, nós temos de trabalhar um bocadinho para isso, se temos preferências. Se para nós está tudo bem, de qualquer forma, então, estamos sempre apoiados. Estamos sempre apoiados. Comida não nos falta. De modo geral, há sempre qualquer coisa. Mas a partir do momento que temos preferências, temos que participar no processo. Temos que co-criar também. Incrível. E agora tenho a impressão que dava um episódio só para falarmos dessa tua estadia nesse mosteiro, que deve ser uma aventura, mas resume-me assim da forma possível essa aventura que deve ter sido muito marcante para ti. Resumir... Como é que foi? Imagina, chegada a um sítio que, como tu dizes, estava fechado há muito tempo, devia ser até um pouco inóspito, a chegada não deve ser fácil, aquela coisa quase mesmo a filme. Foi, olha, a viagem, foram para aí 4 dias de viagem, ou seja, do momento que parti de cá até lá, foi aviões e mais aviões e mais aviões, comboios e mais comboios, aterrei em Macau, passei lá à noite, depois fui para uma como é que se chama aquela... que é normal. A fronteira dos países, como é que se chama isso? Fronteira dos países? Sim, mas normalmente há ali alguém a fazer a verificação quem pode entrar ou não. Tipo que não é alfândega? Não é alfândega, mas pronto, vou para a fronteira, se calhar é mesmo fronteira. Então vou para a fronteira, estou lá no meio de 300 ou 400 chineses, abrem uma cancela, de repente começa tudo a correr, com porcos, com vegetais, completamente à hora, está tudo em chinês, não percebo nada.
E eles não falam nada? Eles não falam, não. Hoje em dia está a mudar, ou seja, muitos dos miúdos já começaram a aprender americano, mas pelo menos há 12 anos não havia ninguém a falar e está tudo escrito em chinês. Então era um bocado, e há assim um bocado andando com papel. Na altura ainda não havia smartphones, nem nada disso, nem havia net, não havia telefone. Havia telefone, mas eu não ia ter roaming na China, não ia pelo menos pagá-lo. E basicamente tinha um papel com os caracteres em chinês com o sítio que queria chegar. Pô, isso é uma aventura, isso é uma loucura. Mas a verdade é que pronto, uma pessoa vai falando com mais paciência, com uma dica aqui, com uma dica ali. Com sinais, com sinais, tens que ir com o tempo. Ou seja, tens que ir com o tempo e pensar, eu vou chegar a este sítio e pode demorar 2 dias ou pode demorar 6 dias. Né? Portanto, estás um bocado ao Deus dará. Mas já fui andando, apanhei um autocarro 4 horas, depois apanhei um comboio, foram mais 12 horas, depois tinha mais um, que seriam 5 horas, demorou 12. As primeiras 7 foram em pé. Estava a pinha, lembro de 3 ou 4 chineses, para uma casa de banho, daquelas casas de banho de comboio, de 1 metro quadrado, a chamarem-me, vem para aqui, vem para aqui. Eu lembro de estar lá, tipo, encafuado, num 1 metro quadrado com eles todos a rirem. E pronto, e estávamos bem. Mas precisas assim uma certa dose de resistência e de aceitação e de confiança. E isso é algo que eu ainda hoje eu sinto muita confiança no ser humano. Independentemente do que digam, acho que nós temos muito, muito medo uns dos outros. Muito medo uns dos outros. E queremos grandes separações uns dos outros e falamos de chineses para aqui, americanos para ali, marroquinos para ali, pessoas do Irão, romenos, marroquinos, o que for. São tudo pessoas, são todos iguais a nós. Todos iguais a nós. Estão todos a pensar como é que eu dou de comer ao meu filho. Será que vou ser amado pelos meus pais? Claro, as dores são sempre as mesmas alegrias. As dores são universais. E em toda a parte vais encontrar alguém que faz lembrar um amigo de infância. Em todo o lado vais encontrar alguém que faz lembrar o teu tio ou a tua avó. É mesmo. E há quase parece uma espécie de avó universal em todos os países. É mesmo, esse arquétipo quase, não é? Eu partilho muito isso contigo, não é? Das viagens e sei perfeitamente o que é que estás a dizer. Também reconheço muito isso. Olha, então, esses meses no mosteiro foi, assim, muito transformador para ti? Foi. Foste aprender o quê? Exatamente. Olha, eu fui aprender artes taoístas, ou práticas taoístas. Tem vários nomes. O termo chinês é Xiu Dao, que significa práticas para cultivar o Tao. Ou Tao, por sua vez, pode ser descrito como caminho natural. Portanto, práticas para restaurar ou para reparar um caminho natural. Ou seja, reparar um modo de estar mais ligado com a natureza, mais em consonância connosco próprios. E eles depois têm um sistema. Tal como o yoga, tem um sistema com diferentes disciplinas. Acho que no mundo ocidental nós devemos conhecer para aí 1/5 do que eles fazem. E muitas delas estão separadas. Nós já conhecemos o Tai Chi, vem desse sistema. Conhecemos alguns conhecem Qigong, não é assim tão conhecido, também vem desse sistema. O Kung Fu também tem nesse sistema, eles chamam-lhe o Kung Fu do Wudang. Meditação, depois tem coisas mais teóricas como o Feng Shui, ou Feng Shui. Parte da medicina chinesa deriva dali também. Ou seja, a proposta é ir lá e aprender tudo isso, mas inserido dentro do sistema. Então, era acordar às 5 da manhã, correr pela montanha às escuras, pelo menos durante 20, 30 minutos, depois subir ao pico, começar a fazer uma série de exercícios que se chamam Tao Yin. São exercícios meditativos, mas em pé, semelhantes ao Qigong, mas supostamente deve-se fazer antes do sol nascer, para apanhar os últimos exercícios com o nascer do sol e, de certa forma, fazer uma espécie de sun gazing e para mudar a vibe, ou algo assim. Então, início eram 2 horas e não era mandatório, era recomendado. Ou seja, se quisesses fazê-lo era-te recomendado, mas era por tua livre vontade. Tu é que tinhas que te levantar às 5 da manhã, por tua livre vontade, correr, ir ao pico e fazer aquela série de exercícios. Ninguém iria vigiar. Ou ninguém ia soar o apito, porque havia um apito. Havia um apito no templo para dizer, vai começar agora o treino. Então havia a parte do pequeno almoço, depois tinha as lides, todo o trabalho é comunitário, é voluntário. Há um que varre o templo, há outro que limpa as casas de banho, há outro que vai acender os incensos e limpar os altares, há outro que vai, se calhar, preparar comida.
ou ajudar. Sim, é um bocadinho também como nos acherramos esse trabalho sim, comunitário. ou seja, é um trabalho comunitário feito por todos, mais as tuas próprias leads. Claro. E pronto, e depois havia ali um programa de treino que ia das 8h30, 9 até perto da 1, e depois novamente das 3 até às 7. Mas aquilo na prática era 12 horas por dia. O dia todo, era um claro. dia, era começar às 5, acabar às 10. Olha, e agora veio uma dúvida. Como é que foi? Havia alguém a traduzir? Sim, na altura havia um americano que sabia falar chinês e fazia de intérprete. Quando estava presente, às vezes não estava, era mesmo a filme. Era um mestre ali à beira, ia mostrar o gesto e pronto, e tentas entender o que é que ele está a tentar dizer. Engraçado. Tu agora também já Muito sei por imitação, muito por imitação. Sei que tu agora já estudas um bocadinho de chinês, não é? Já és capaz de... já seria um bocadinho diferente. Um bocadinho diferente, mas deve ter sido super desafiante. Foi, eu acho que talvez a primeira palavra que me vem à cabeça é duro. Na altura, eu da primeira vez não estava à espera que fosse tão duro. Tão duro. Porque com os anos as condições melhoraram muito. Ainda ontem estava a falar com a minha companheira e estava-me a lembrar da sensação da primeira vez quando desci do templo e entrei num comboio que tinha camas. Pá, e aquilo pareceu-me tão confortável que eu adormeci. Eram 4 da tarde e só acordei no dia a seguir. Porque tinha estado 6 meses a dormir sobre uma espécie de um estrado feito com paus de madeira muito amarfanhados e uns cartões, ou seja, nem colchão tinha. Poxa. Ou seja, estava a dormir sobre cartões, tinha um cobertor que punha às vezes por baixo para ficar mais molinho, ou punha por cima para não ter frio, depois super úmido, o chão era terra batida, então às vezes ficava enlameado quando chovia, às vezes ficava tipo com levantar-pó. Hoje em dia isso tudo mudou, porque depois com o tempo, à medida que começaram a receber mais pessoas, também começaram a conseguir melhorar as condições. Mas na altura foi muito agreste, tanto em termos de condições, o isolamento, né, não havia um telefone, não havia forma de comunicar. Saber o que se passava em casa implicava descer a montanha durante 4 ou 5 horas para chegar a um sítio onde houvesse um cibercafé para conseguir ler um e-mail. Então era tudo muito em esforço. Que lindo. Era tudo muito em esforço. Mas o Vasco que voltou já não era o mesmo, claro. Não, olha, dessas. Acho que talvez uma das coisas que aquilo acaba por dar é, para além dos diferentes caminhos ou das perspectivas, é dar uma noção muito, pelo menos para mim, da minha experiência, dá uma noção muito, muito clara do que é necessário e o que é conveniente. Ou seja, e ali a verdade é que durante todo aquele período, durante aqueles 6 meses, eu tive tudo o que era essencial. Tive tudo. Sabe, eu lembro quando cheguei, deram uma tigela de metal, aquelas tigelas que dá aos cães. Uma tigela de metal e 2 pauzinhos. E disseram, isto é a tua tigela, isto são os teus paus. E aquela tigela durante 6 meses deu para todas as refeições que eu tomei. Todas. Deu para todas as sopas, deu para todos os chás. Deu para as vezes em que bebemos cerveja ou aguardente de arroz. Deu para tudo, dava para lavar os dentes e servir para pôr a água, aquela tigela dava para tudo. Incrível. E percebes, pois realmente isto é o essencial, é um vasilhame que receba e algo para comer. Pá, uma caneca é conveniente, é essencial, não é? Essas experiências são muito, muito boas, até porque depois nós voltamos a perceber que nós vivemos com muito, mas muito, muito, muito mais do que precisamos, não é? O que não está bem, nós termos todos os confortos, mas é lindo nós em termos experiências que nos permitem perceber que podemos viver com muito menos, não é? E continuamos simplifica, a viver. E tira-nos a ânsia. Eu acho que acima disso é essa coisa de... Porque nós temos muitas conveniências que consideramos essenciais, e manter tudo isso cria muita ansiedade. Não é? Nessa altura acreditamos mesmo que é essencial ter net em casa. Claro. Hoje em dia já não se vive se não se tiver net em casa. Eu tenho net em casa, eu tenho net no telefone. Claro. Mas é altamente conveniente, ainda bem que tenho, mas é uma conveniência. Da mesma maneira que um boné ou um casaco. Claro. Nós não precisamos de um boné, só precisamos de uma coisa para tapar o sol. Sobretudo nós que passámos uma boa parte da nossa vida onde não tínhamos internet em lado nenhum, não é? Claro. Então, mais difícil para estas gerações que já não sabem o que é viver sem isso, mas nós realmente já vivemos uma boa parte sem e vivíamos, e fazíamos tudo. E a verdade é vem uma cheia, vem um fogo, vem um assalto, vem um bandido e leva-nos tudo, e de repente só temos a roupa no corpo, né, que parece assim o pesadelo.
Mas se temos vida, se temos saúde, se temos a roupa no corpo e se temos as pessoas que nos são A rede. acarinhadas, nós não estamos desamparados. Claro. Temos onde dormir, temos onde comer. Claro, é isso. Exato. E então, tu voltaste, começaste a ensinar, ou tens vindo agora nos últimos anos da tua vida a ensinar? Não comecei logo. Eu, os primeiros 2 anos recusava-me a ensinar, porque quando eu fui era meramente pessoal, ou seja, não fui com nenhum intuito de vir a dar aulas ou trabalhar nisso. Aliás, inicialmente a minha ideia inicial era ir e voltar e nunca ninguém saber. Ia ser mesmo uma experiência de... Tipo, ia ser uma coisa muito pessoal. Ou seja, ir, viver, voltar. Olha, o meu irmão hoje está muito popular. Contei aos meus pais, não contei mais ninguém, mas contei ao meu irmão. Ao Vasco. Que é a mesma coisa que pôr no jornal público. Olha, Luís, porque depois ela encarregou-se de contar a toda a gente, então deixou de ser segredo, porque a minha ideia inicial era mesmo ir, ter a minha experiência, voltar e viver o resto da minha vida. E a coisa passava assim. Então quando voltei, foi engraçado, porque os meus pais, inicialmente, eles só punham as mãos à cabeça. Quando eu lhes disse, olha, atenção, eu vou para a China, vou estar lá meio ano, está aqui uma morada, qualquer coisa, mas não podem dizer a ninguém. Mas está tudo bem, eu conheço alguém que já lá foi, não há problema. Mas foi giro porque depois, quando eu voltei, a postura deles tinha mudado completamente, era de orgulho. Então giro. E foi engraçado porque quando fui era de vergonha. De vergonha no sentido, era um pouco, parecia que estavam assim, pá, o meu filho, pá, não quer fazer nada da vida. Exato. E agora deixou o trabalho e mudou radicalmente. Eu acho que o que aconteceu foi a interação com os outros. Eu nunca fiz isto com eles, não sei se eles vão ouvir ou não. Mas eu acho que foi quando eles contavam a medo. Então, o seu filho, como é que está o Vasco? E eles até no início diziam que foi para a China, mas as reações dos outros eram tão positivas. Exato, que Uau, giro. olha que bom, que aquilo mudou. Eu notei mesmo uma diferença quando parti, depois quando voltei, claro. A forma deles era totalmente distinta. Engraçado, muito giro. Então depois ficaste um tempo sem... Eu pensei que tinhas começado logo a ensinar e a fazer comecei logo a trabalhar assim que aterrei, porque... Lá está a tal coisa de vender tudo e depois, e mesmo sem dinheiro, eu voltei a zeros. Então tiveste que voltar à área da... Eu lembro na altura, eu fui para Pequim, faltavam 10 dias para o voo, e acho que tinha 20 euros no bolso, ou 28 euros no bolso. Paguei o hostel, tinha onde dormir, não sabia bem como é que ia comer. Sabia que ia comer, também não sei, mas foi assim um bocado, vi-me muito apertado. Eu mesmo quando voltava vinha tipo a zeros, não tinha nada na conta, não tinha nada na carteira. E lembro-me pensar, pá, o primeiro trabalho que aparecer, a primeira coisa eu tenho que aceitar, porque eu não posso dar a luz, estar a escolher. Claro. E assim foi, não é? Começaste logo a trabalhar. Comecei logo a trabalhar, comecei a trabalhar em tudo. Que às vezes também temos que o fazer, porque temos coisas, não é? Como tu dizes, temos que sobreviver e tratar das nossas coisas, e portanto isso tudo faz parte. Sim. Mas com certeza que tu já tinhas aí na tua mente, depois da experiência que tinhas passado... Eu inicialmente não tinha. Só que o que aconteceu foi... as pessoas que estavam à volta, que sabiam que desta experiência, começaram a desafiar-me para dar aulas. Eu recusei uma primeira, recusei uma segunda, uma terceira, a quarta, a quinta, quando cheguei ali à sexta, isto começa a ser existente, se calhar é para eu ouvir qualquer coisa. Se calhar é mesmo para, pelo menos, dizer que sim ou para experimentar. E acabei por dizer que sim, comecei a ensinar e comecei a gostar. Comecei-me a sentir bastante em casa, comecei a perceber que, através do ato de ensino, também aprendia. Ou seja, nós quando ensinamos... é quando aprendemos mais. Nós também acabamos por aprender, ou seja, no ato de verbalizar e tentar passar ao outro, aliás, a diferentes outros. Isso obriga-nos a refletir sobre aquilo que nós próprios fazemos, e se calhar fazemos sem pensar, e aquilo sai, mas de repente temos que pensar e saber e até nomear. Então, aquilo de alguma forma ajudou-me a dar alguma ordem ao que tinha aprendido, porque eu aprendi tudo como uma amálgama. Ou seja, sabia fazer tudo, não sabia explicar nada. Claro. Isso foi-te estruturando. Isso foi-me estruturando. Aprendi a dar um nome a coisas que fazia, mas não sabia o nome. Exato. E depois começaram a surgir outras coisas, não é? Que tu hoje em dia fazes, porque tu hoje em dia fazes muita coisa, fazes diferentes tipos de terapias, massagens, das aulas. Sim. Não é? Já tens assim uma panóplia grande de atividades, todas ligadas de algum modo ao taoísmo. Sim. Esse é talvez o mote. Se tiver que definir, basicamente são 3 ou 4 áreas. Uma são as aulas, é a parte da formação, onde ensinas as práticas taoístas.
do modo geral, a maioria das pessoas que vêm ter comigo ou procura fazer Tai Chi, sendo o que conhece, ou Qigong, ou Kung Fu, ou meditação. Do modo geral, depois o que acaba por acontecer, eu acabo por empurrá-los para o sistema. Empurrá-los, entre aspas, porque acho que são mais bem servidos assim. Para o sistema completo. Para o sistema completo. Ou seja, isto porque sei que alguém que aprenda Tai Chi, na verdade, vai beneficiar de aprender Kung Fu, porque o Tai Chi é uma arte marcial. Se a pessoa vem com uma visão, mas aquilo integra-se. Ou que, de algum modo, a meditação vai ajudar também naquele ponto. As artes, elas complementam-se todas umas às outras, um pouco como dentro do yoga, que eu sei que trabalhas com isso, né? O yoga não são só asanas. Claro. Asanas é uma ferramenta. Uma das ferramentas dentro de todo um sistema. Exatamente. Dentro de todo um sistema. E um bom professor de yoga, mesmo que alguém viesse só a dizer eu quero só o relaxamento, ou só quero o pranayama, ou só quero o asana, um bom professor, na verdade, vai começar pouco a pouco a guiá-lo para o sistema todo. Exatamente. Então acabo por tentar fazer isso. Isso é a parte das práticas, depois tem a parte das terapias, porque ao longo dos anos fui aprender diferentes terapias pela Ásia. Tive um bom período da minha vida também na Tailândia, passei pelo Japão, estive na China, e em cada um desses sítios... Foste aprendendo massagens e técnicas dali. Sim, sim. Massagem tailandesa. Então, volta e meia, ouvia falar de alguém, de um mestre qualquer, que era muito bom a fazer qualquer coisa. Então, ia para lá, para a beira dele, e ficava ali uns meses para aprender. E pronto, então, hoje em dia, as minhas terapias, aquilo tem todo um cariz mais oriental. Ou seja, ou é shiatsu, a japonesa, ou é a tuiná, ou é a thai. E pronto, e depois a partir daí fui tendo outras ferramentas, né? Comecei a trabalhar também com a fáscia. No tempo, indiretamente, começamos a trabalhar com a emanação de Qi, aquilo que nós cá conhecemos mais como Reiki, mas a abordagem é um pouco diferente. Mas é o mesmo princípio, é curar com as mãos, ou terapias energéticas e tudo mais. Com o tempo também comecei a integrar também aquilo que tu conheces muito bem, que são as terapias de gengibre. Sou muito fã das terapias de gengibre. Não há inverno, não falho. Não falho aqui com o Vasco. As terapias de gengibre, para quem não conhece, recomendo mesmo. É assim não vou dizer que é uma massagem, não é bem uma massagem, é uma terapia, não é? É um mega detox. Né? Vai-te limpar os rins, vai-te recarregar as baterias, para quem esteja muito, muito desgastado. Exato. E é super confortável, agradável. E para quem é friorento, é mesmo ali um bocadinho. Olha, eu não passo isso. É mesmo super, eu também super não. bom. Volta e meia também peço para me fazerem. Recomendo mesmo. Se neste momento a que estou a fazer mais ainda é a chamada terapia alquimia, que às vezes na brincadeira pode ter vários nomes. Eu dei-lhe o nome de terapia alquimia, também se poderá chamar terapia de autor, terapia integral ou terapia ao Vasco. A terapia ao Vasco. Que eu acho, na verdade, é aquele ponto em que nós começamos a pôr a nossa assinatura. Exato. Ou seja, nós durante um tempo, nós aprendemos técnicas e ferramentas, mas há uma altura que nós começamos a ter várias ferramentas, né? E começamos a ter vários métodos, a própria experiência. E há uma altura, se calhar, por um sistema diz, é suposto fazer-se de uma forma, mas nós já começamos a ver que é mais adequado a outra coisa. Claro, e já tens essa segurança. E começamos a ter segurança, e começamos a fazer essa fusão. Então já... E essa terapia também é maravilhosa, que eu também já experimentei. E também eu chamei essa terapia da carta verde, que é a pessoa dá-me carta verde, confia em mim, e eu é que, de alguma forma, escolho quais são as ferramentas que são mais adequadas. Muito é um bocado dizer ao cozinheiro, olha, veja o que é que tem na cozinha, quer assim assado, mas você lá escolhe o que é que vai cozinhar. Isso é giro, não é? Também nos faz essa coisa de voltar a ter confiança no terapeuta e na pessoa que está ali, que é muito lindo. Vasco, olha, eu ficava aqui a falar contigo assim mais 3 horas, vou dizer, porque tenho a certeza que tu ainda ias ter mais histórias interessantes de outras idas que foste novamente ao templo, não é? Enfim, viagens dos da crowdfundings, essas coisas todas. Vou ter mesmo que te chamar para a segunda temporada do Atravessar. Vamos lá, ainda por cima há café do bom. Exato. Mas olha, então antes de terminarmos, vou-te pedir assim... um conselho, uma frase, uma coisa qualquer que sintas de dizer a pessoas que estão neste momento em fases de vida que estão a sentir um bocadinho isso, não é? Que não estão alinhadas com o que estão a fazer, que precisavam de uma mudança, qualquer que seja a mudança, enfim, qualquer inspiração que te surja de dizer a essas pessoas. Eu vou dar para aí 2 ou 3 motes. Então, o primeiro mote é... Nós todos temos um prazo de validade que está escondido.
nenhum de nós sabe quando é que ele termina. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui por um ano, ou daqui a 10 ou 40. E talvez um bom incentivo às vezes seja esse chicote. Relembrar isso. Esse relembrar que nós temos mesmo um prazo de validade e é desconhecido. E é desconhecido, ou seja, nós não temos muito tempo para dar a perder tempinhos com merdinhas. Né? Nós não temos, é mesmo isso, não temos tempo para merdas. E às vezes lembrar-nos que não temos tempo ajuda-nos a alinhar e rapidamente a cortar e a descartar, porque lá no fundo nós até sabemos o que é que realmente nos move, o entusiasmo. Outra, se nos traz entusiasmo, o entusiasmo é sempre um bom guia. Se algo nos entusiasma, se algo nos move, de modo geral é um bom indicador de que é por ali. Um indicador que não é por ali é o esforço. Ou seja, se aquilo que nós fazemos nos traz apatia, desentusiasmo e é em esforço. E não estou a falar daquele esforço inicial que às vezes algo requer, né? Nós temos que arregaçar as mangas e começar a fazer a casa ou fazer o jardim. Não é esse tipo de esforço que eu estou a falar. Né? É aquele esforço que nos mata. Nós sentimos que estamos a morrer. Mas estamos ali a lutar. Se a nossa vida é a lutar, isso não é viver. Não é. Mesmo nós vemos aqueles programas dos animais e muitas vezes passa-nos aquela ideia que eles passam a vida a lutar e a sobreviver de uma coisa para a outra e foge do leão, depois foge da águia e foge de tudo. Isso é tanga. A maior parte do tempo eles estão super relaxados. Os animais estão super relaxados e às vezes tem um episódio, às vezes há uma altura que a zebra tem que fugir do leão. Mas isso, se calhar, há de acontecer uma vez num ano ou uma vez a cada 3, 4 anos. Não é que ela esteja todos os dias a fugir de um leão e de outro. E foi-nos passar muito esta ideia que temos de estar sempre a correr e sempre a fugir e sempre a lutar. E isso, na verdade, é contra a natura. Uma vida que é feita em esforço desgasta-se demasiado rápido. E mesmo isso vai completamente o próprio conceito de tal ou de caminho natural. Ou seja, se há muito esforço, provavelmente há algo que nós estamos a fazer errado. Ou no caminho, pode ser o caminho, às vezes da forma como o fazemos. E isto aplica-se a tudo. Não é suposto um carro trabalhar em esforço, trabalha em esforço algo errado. Ou o pneu está furado, há qualquer coisa que ou está a aquecer demasiado, ou a estrada não é aquela. E o esforço normalmente é um bom indicador. Um pequeno esforço, pontualmente, ok. Se é a base do dia-a-dia, há qualquer coisa que ou tem que abrandar, ou o modo, ou o que fazemos, ou a direção. Olha, nós estamos assim, tipo, todos no estúdio, assim, olhar para ti, tipo... Não sei, estou mesmo assim sem palavras. Tu és mesmo um homem muito sábio, sabes? Tens assim uma sabedoria muito linda. Acho que todos nós sabemos isto. Sabemos, acho que só estou a falar de coisas que é nós sempre sabemos. bom que nos venham recordar, não é? E tu tens uma forma muito, muito particular de o fazer e ficamos assim todos, tipo... Salva-nos, mestre, por favor. Salva-nos, mestre, está isto. Não salve ninguém. Estou a brincar, tão fixe. Olha, salvem-se vocês. Gostei. Têm perninhas, têm mãozinhas. Olha, gostei tanto de conversar contigo, a sério. Mesmo muito fixe. Vou mesmo ter que te cravar para voltar. Okay. Antes disso, vou-te pedir aqui para terminarmos que digas às pessoas que nos estão a ouvir onde é que te podem encontrar e experimentar todas estas coisas incríveis que tu fazes e que eu pessoalmente recomendo e outras que quero experimentar. Mas olha, para já tu tens um site muito giro, que eu sei, e isso da engenharia informática também te ajudou, não é? Tudo o que nós aprendemos, aliás, vou mandar mesmo aqui a mensagem, nós não temos que ficar colados àquilo que fizemos e àquilo que aprendemos. Não temos. Tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós vivemos é integrado. Nós vamos isso para a frente. Mesmo que mudemos profissão, não é tempo perdido, não é tempo em vão. Nós integramos tudo o que aprendemos e tudo o que vivemos. Nunca é perdido o tempo que estamos num sítio e nunca é um desperdício quando de repente mudamos de área ou mudamos de direção. Nós integramos tudo. E então onde é que podem encontrar o teu site maravilhoso? Então, se escreverem no Google Alquimia Institute, Alquimia, pronto, isto é chato, não devia ter dado o nome desta forma, é sem U. Ok, Alquimia sem U. Alquimia, é um trocadilho com o Qi, do Qi, da energia vital.
A alquimia, por sua vez, é uma prática dentro do taoísmo que chama-se alquimia interna, ou Neidan. Mas se forem alquimia.org, ou se escreverem simplesmente Alquimia Institute, irão dar ao site. Que tens lá as moradas da tua... tu tens um espaço em Lisboa, tenho um espaço em bem Lisboa, bonito, onde fazes também estou a dar algumas formações a norte, no Porto. Vai haver agora um retiro de 6 a 8 de agosto na Casa dos Sonhos, em Mação, que tu conheces muito bem. Que é um sítio maravilhoso. O tal retiro de vida boa, ou para viver bem. Quando é que é o retiro? É de 6 a 8 de agosto. 6 a 8, maravilha. É um fim de semana. Para relembrar que às vezes não temos de estar sempre a lutar e que também é bom fazer a pausa. Eu vou fazer agora uma pausa em agosto. Tento também seguir os princípios de não entrar em desgaste. Em esforço, claro. Mas depois em setembro ou outubro irás recomeçar mas as tuas terapias. Podem sempre contactar e nem que fica ali já o contacto criado e depois a partir daí. Claro. E depois tens o Instagram e o Facebook. Sim, a ponto de ligação é o site. O site é a raiz, a partir dali tem os links todos para Instagrams, Faces, YouTubes. No YouTube há alguns vídeos. Sei que agora durante esta coisa da pandemia foram lá colocados 5 ou 6 vídeos só com exercícios de Tai Chi, em modo pro bono, só para ajudar quem queira praticar e sentir-se um pouco mais alinhado. Perfeito, boa. Pronto. Muito bem. Olha, muito, muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua sabedoria, pela tua história, Rita, que é verdadeiramente inspiradora e... Nós temos de nos ouvir. Aliás, este projeto vocês estão aqui a guiar e a orientar. É ótimo porque nós inspiramos a ouvir histórias uns dos outros. Eu sou inspirado a ouvir outros e todos nós inspiramos todos a ouvir uns aos outros. É isso mesmo. E temos de comunicar. É isso mesmo. Temos de comunicar. Nós rapidamente esquecemos. Obrigada por isso, Vasco. Obrigado também. Então, obrigada a todos por estarem aí. Mais um episódio incrível do nosso Atravessar. Voltamos para a semana com mais um convidado. Até lá.